Olá, boa tarde. Em 2 anos de pandemia, cerca de 327 mil crianças foram registradas somente com o nome da mãe na certidão de nascimento, o que representa 6% dos recém-nascidos. É o maior índice desde 2016. Já os pedidos de reconhecimento de paternidade caíram cerca de 30% nesses 2 anos, comparados a 2019. A discussão em torno do assunto é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Tribunal Superior Eleitoral arquiva consulta sobre redução do preço de combustível em ano eleitoral. Comissão de juristas recebe contribuições para aperfeiçoar processo administrativo e tributário brasileiro. A consulta pública está aberta até o dia 6 de maio. E ainda, Supremo Tribunal Federal fixa tese sobre incidência de PIS/COFINS sobre taxas de administração de cartão de crédito. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que condenação por consumo de drogas não gera reincidência. Os ministros analisaram um caso de São Paulo. A maioria dos ministros da segunda turma do STF seguiu o voto do relator, ministro Edson Fachin, e determinou que o Tribunal de Justiça de São Paulo refaça o cálculo da pena imposta a um condenado por tráfico de drogas. O caso chegou ao Supremo porque o réu pedia uma pena menor em um regime prisional mais brando. O homem foi condenado a pena de 6 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas. Para chegar a essa pena, o juiz considerou o réu reincidente, porque levou em conta a condenação anterior por consumo de drogas. Segundo o relator, considerar a condenação anterior por porte de drogas é desproporcional. Isso porque a lei de drogas não prevê prisão para essa conduta, apenas advertência e prestação de serviços à comunidade. Por isso, segundo Fachin, o réu deve ser considerado primário e a prisão por porte de droga não deve influenciar na dosimetria de nova pena. Por maioria, a segunda turma manteve o entendimento do relator. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as taxas pagas às administradoras de cartões de crédito e de débito devem ser incluídas nas bases de cálculo do PIS e da COFINS dessas empresas. Bom, o Supremo firmou tese sobre o assunto e agora esse entendimento deve ser seguido pelas demais instâncias do Poder Judiciário. Para a maioria dos ministros, os custos operacionais dos comerciantes e fornecedores de serviços, como a comissão retida pelas administradoras de cartões, integram o faturamento. A alegação de que tais valores são repassados a terceiros não seria suficiente para que não fossem considerados como receita arrecadada e, por isso, devem fazer parte da base de dados dos programas de integração, o PIS, e da contribuição para financiamento da Seguridade Social, a COFINS, das empresas de origem. Para o STF, os 2 tributos, PIS e COFINS, devem levar em consideração o valor destinado à comissão das administradoras de cartões para a base de cálculo. O caso vem sendo analisado pelo STF desde 2020, quando uma empresa de madeiras e ferragens questionou o método para que o cálculo fosse feito. A partir de agora, as demais instâncias do Poder Judiciário devem seguir a tese fixada pelo Supremo. Está aberta até o dia 6 de maio a consulta pública sobre medidas para aperfeiçoar o processo administrativo e tributário brasileiro. As sugestões vão auxiliar a comissão de juristas instalada pelo Senado Federal, conforme proposta do presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux. A comissão de juristas é responsável pela elaboração de anteprojetos de proposições legislativas para modernizar o processo administrativo e tributário. O esforço é para alinhar a legislação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça na judicialização de questões tributárias. Entre os temas estão a Lei de Custas do Poder Judiciário Federal, Lei de Execução Fiscal, normas gerais de autocomposição tributária e de processo tributário.
A comissão vai trabalhar ainda em uma proposta para estimular a negociação, a conciliação e a mediação, inclusive das demandas extrajudiciais. Os trabalhos terão o apoio da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, da Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do STF e do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ. E você tem interesse em contribuir com a consulta pública? Bom, as sugestões devem ser enviadas por e-mail. Anota aí o endereço eletrônico. É o cjadmtr@senado.leg.br. Daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir agora a pauta de julgamentos. Separação de poderes e federação é o primeiro tema previsto para a sessão de hoje, com diversos processos, começando com a ação contra a norma que autoriza a autoridade policial a afastar o suposto agressor do domicílio ou de lugar de convivência com a ofendida, quando verificada a existência de risco à vida ou à integridade da mulher. Ainda há 3 ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas contra o fim do voto de desempate por representante da Fazenda Nacional nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Tribunal de Contas é o segundo tema, com recurso pelo qual se discute se Tribunal de Contas estadual pode determinar a indisponibilidade cautelar de bens. Matéria penal está na pauta, com a ação onde se debate o limite da competência da Justiça Militar para julgar civis em tempos de paz. Direitos Fundamentais fecha a pauta do dia com a ação contra a possibilidade de cancelamento de registro de empresas tabagistas por inadimplência de tributos. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Veja a seguir, cartórios registram número recorde de mães solo nas certidões de nascimento durante a pandemia. Os detalhes você confere em instantes. Voltamos já. A TV Justiça é um programa ético, sério, que leva muita informação para toda a sociedade. Parabéns à TV Justiça pelos seus 20 anos. Durante a pandemia, cartórios registram número recorde de mães solo nas certidões de nascimento. Nos últimos 2 anos, foram mais de 300 mil crianças registradas sem o nome do pai. Em 2 anos da crise sanitária da Covid-19, cerca de 327 mil crianças foram registradas somente com o nome da mãe na certidão de nascimento. Isso representa 6% dos recém-nascidos e é o maior índice desde 2016. Por outro lado, os reconhecimentos de paternidade caíram mais de 30% quando comparados a 2019. No primeiro ano da pandemia, 2020, houve uma queda de 32% nas solicitações e, em 2021, de 29% em relação aos pedidos feitos em 2019. A região norte teve o maior número de pais ausentes no primeiro semestre de 2020. As informações são do portal da Transparência do Registro Civil, que passou a divulgar dados sobre pais ausentes e reconhecimento de paternidade. As informações são atualizadas em tempo real pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Tem que se fazer uma análise, porque muitas vezes pode ser que ocorreu um abandono paterno desde o seu início, porque tem um abandono paterno material, ou seja, que o pai registra, mas não paga a pensão alimentícia. Pode ter um abandono afetivo, em que aquele pai paga uma pensão alimentícia, mas tem um distanciamento afetivo com aquela criança, mas também tem aquele abandono realmente desde a certidão, sequer há o registro dessa criança, porque esse pai não reconhece esse filho, e essas mães solo têm certa dificuldade, receios, medos de buscar a justiça e fazer um reconhecimento de paternidade. E para detalhar o assunto, esses dados, eu converso agora ao vivo com o presidente da Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, Dr. Gustavo Fiscarelli. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Olá, Rafaela, boa tarde, é um prazer estar com você, viu?
Prazer é nosso. Bom, a advogada já adiantou um pouquinho ali, fez uma leitura a respeito desses dados. Eu passo a palavra agora para o senhor. Como é que o senhor recebeu esses números? A gente pode atribuir ao quê? Foi um comportamento diferenciado porque nós vivemos num momento excepcional de pandemia e fazendo a observação aqui que esse recorte se refere ali aos 2 primeiros anos, né, da pandemia da Covid. Exatamente. O que nós tivemos, Rafaela, não só com relação a essa questão da paternidade, mas nós tivemos um decréscimo de todos os números dos atos de cidadania, vamos assim dizer, dos atos de registro civil, né? Que dependem muito, inclusive ainda, da presença junto aos cartórios. Exceção feita aos óbitos, né, por razões óbvias, que tiveram um acréscimo na questão da pandemia, todos os outros seguiram essa linha. E a gente aguarda que, espera que, restabelecida a normalidade, né, ultrapassada essa situação excepcional de pandemia, esses números passem a novamente se estabilizar, como foi em outros momentos, e que no decorrer do tempo esses gargalos, essas curvas foram sendo atenuadas com outros acréscimos, né? Então a gente espera que isso retome o quanto antes. Doutor Gustavo, a gente sabe que é uma prerrogativa da mãe não informar o nome do pai na certidão de nascimento, né? Mas isso pode acarretar problemas jurídicos, digamos assim, mais tarde, no que se refere a direitos e garantias dessa criança, né? E em possíveis ações também, demandas no Poder Judiciário. Como é que o senhor encara isso? A porta de entrada do reconhecimento dos direitos de uma criança é justamente o aspecto registral. Aquela pessoa que não detém a parentalidade assentada no seu registro não pode exigir ou contemplar os direitos decorrentes dessa parentalidade, né, no caso da paternidade. Então, quando a mãe, embora seja um direito dela a não indicação da paternidade, aqui não nos cabe falar as razões que levaram a ela a essa situação, mas que é um direito dela, a falta de paternidade no assento de nascimento suspende a essa criança os direitos que seriam inerentes a essa paternidade, né? Herança, alimentos, nome, todas as questões conjugadas e responsabilidades decorrentes da parentalidade responsável, saúde, educação, lazer, enfim, tudo que ela poderia ter de um pai, por essa ausência junto ao registro, não existe a prova do vínculo. Então, tudo se inicia, de fato, pelo registro, e essas são as consequências mais danosas dessa ausência. Excelente reflexão sua agora, né, Gustavo? A pesquisa aponta que o Norte está ali no topo do ranking de ausências de pai na certidão de nascimento da criança. Centro-Oeste vem logo na sequência. Isso surpreendeu? Se nós compararmos, Rafaela, todas as regiões Norte e Centro-Oeste são as regiões que têm os estados com maior significativo território, em termos de dimensão. E, embora nós tenhamos um cartório de registro civil em cada uma dos municípios do Brasil, né, então é o órgão cuja maior capilaridade existe no Brasil, ainda assim você tem uma dificuldade de acesso ao registro, né? Lógico que o Brasil é referência mundial no combate ao subregistro de nascimento, mas ele existe. E nessas regiões, até pela distância, pelas dificuldades, e lógico que você tem um elemento também educacional importante, né? Então, culturalmente, essas regiões, elas têm níveis abaixo ou mais significativos de subregistro. E, logicamente, como o reconhecimento é um ato acessório ao reconhecimento de paternidade, ou seja, ele faz no momento do nascimento ou em ato subsequente, ele segue a mesma lógica, a mesma dificuldade para o nascimento, até por conta da pandemia e o sistema forense fechado a essa questão presencial, ele também segue a mesma linha. Assim a gente entende, né? Presidente, um dado curioso também, pelo menos eu achei bem curioso, que o número de nascimentos nesse período, esse número caiu significativamente, né? Sim, caiu, e aqui as razões são mais possíveis de a gente tentar entender.
Porque a gente está vivendo num estado de pandemia e, via de regra, o nascimento é um ato planejado, né? Pelo menos em grande parte deles. E quando você tem uma incerteza de cenário, seja no aspecto de saúde, seja no aspecto da repercussão da própria doença, que ficamos muito tempos ainda nessa instabilidade, é natural que as famílias recuem nesse planejamento e aguardem um momento futuro de mais calmaria, sem restrições, entendendo um pouco as consequências dessa doença, para que aí sim se restabeleça. E, logicamente, a gente sabe que muitos desses planejamentos vão se tornar inviáveis, né? Até por conta da própria genética, enfim, do próprio querer desses pais, mas tem-se uma justificativa um pouco mais palatável para esse expressivo decréscimo de nascimento, que se verificou em outros anos também, mas de forma mais acentuada também na pandemia. Maravilha, muito obrigada pela sua participação, viu? Conversei ao vivo aqui com o Dr. Gustavo Fiscarelli, que é presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Muito obrigada, boa tarde para o senhor e até a próxima, viu? Eu que agradeço, Rafaela, boa tarde a todos. A Justiça do Trabalho negou a homologação de um acordo entre uma empregada e o curador de uma idosa sobre o pagamento de verbas trabalhistas. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que os valores das parcelas a serem pagas não foram estipulados. E isso é um dos requisitos para a validade do termo. Confira agora na reportagem. O acordo entre a empregada doméstica, o curador provisório e os filhos da idosa foi firmado em janeiro de 2017, após quase 10 anos de trabalho e ainda com o contrato em vigor. Ele previa a quitação de todas as parcelas trabalhistas até aquele momento e garantia a estabilidade da trabalhadora no emprego por 2 anos. Segundo a ação trabalhista, seriam pagos R$ 24.000, sendo R$ 4.000 à vista e os restantes em 40 parcelas de R$ 500. O valor incluía a quitação de horas extras, adicional noturno, repouso remunerado, férias e FGTS relativos ao período. As partes declaravam ainda que os salários e o 13º até aquela data já haviam sido pagos integralmente. O acordo foi submetido à homologação da Justiça do Trabalho, mas o Tribunal Regional da Terceira Região em Minas Gerais rejeitou o pedido. De acordo com a sentença, a homologação de acordo extrajudicial previsto no artigo 855-B da CLT e introduzido pela reforma trabalhista não trata da hipótese de acordo celebrado ainda com o contrato em vigor para dar quitação plena de parcelas salariais do período não prescrito, mas de acordo posterior à extinção do contrato, visando ao pagamento de verbas rescisórias. Ainda, segundo o TRT, a falta de discriminação dos valores destinados a cada parcela, como determina o artigo 477 da CLT, inviabiliza, por exemplo, a aferição do montante devido a título de recolhimento previdenciário e a regularidade da própria parcela. No recurso de revista ao TST, a empregada argumentou que o artigo 855-B prevê a homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho sem a limitação imposta pelo TRT e que não houve tentativa de fraude, mas um acordo fidedigno, equilibrado, com concessões mútuas e sem qualquer renúncia. A relatora, na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, explicou que, embora não haja indícios de ação simulada, o TRT apontou claramente que não foram cumpridos todos os requisitos legais, sobretudo a discriminação dos valores destinados a cada parcela, como exige a CLT. Ainda, segundo a relatora, a reforma trabalhista passou a estabelecer expressamente a competência do juiz para decidir sobre a homologação dos acordos extrajudiciais. E, no caso, a negativa do pedido estava devidamente fundamentada. Assim, foi mantida por unanimidade a decisão do regional. E você vai ver a seguir no próximo bloco. O Tribunal Superior Eleitoral arquiva uma consulta pública sobre redução do preço de combustível em ano eleitoral. As informações você confere em instantes. Voltamos já já. A TV Justiça nos mostra o sistema judicial por dentro. Ela nos ensina como funciona o sistema judicial e isso é muito bom para a sociedade. Conhecer as suas instituições, conhecer o funcionamento das suas instituições. E ela também nos
oportuniza assistirmos às sessões, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, com toda a sua complexidade, com todos os seus embates teóricos, doutrinários, políticos, ideológicos, que, enfim, compõem a nossa Suprema Corte, compõem a dinâmica da nossa Suprema Corte. O ex-procurador Deltan Dallagnol foi condenado a indenizar o ex-presidente Lula por entrevista coletiva com denúncia apresentada em PowerPoint. A decisão foi da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria de votos, o colegiado condenou o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 75 mil ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devido à entrevista coletiva concedida em 2016, quando utilizou uma imagem criada no programa de computador PowerPoint para explicar denúncia apresentada contra o líder do PT na Operação Lava Jato. Dallagnol participou da entrevista para o esclarecimento do caso do triplex do Guarujá e utilizou a imagem para apontar Lula como figura de comando do esquema criminoso investigado. Para os advogados de Lula, Dallagnol feriu direitos de personalidade do ex-presidente em rede nacional de televisão, exercendo um juízo de culpa mesmo antes do início da ação penal, além de trazer acusações que nem sequer faziam parte da denúncia. Ainda segundo eles, a entrevista coletiva foi replicada em diversos sites do Brasil e do exterior, ampliando a dimensão do dano à imagem do ex-presidente. Confirmando a sentença de primeira instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que a atuação do ex-procurador ocorreu dentro de suas funções como membro do Ministério Público Federal, não havendo abuso de conduta. No STJ, o relator do recurso especial de Lula, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que é configurado abuso de direito quando o agente, atuando dentro das prerrogativas que o ordenamento jurídico lhe confere, não observa a função social do direito subjetivo e, ao exercitá-lo, causa prejuízo a outra pessoa. Salomão apontou que, por meio do recurso do PowerPoint, Dallagnol utilizou palavras que se afastam da nomenclatura típica do direito penal e processual penal e entendeu que ele incorreu em abuso de direito ao caracterizar Lula como comandante máximo do esquema de corrupção e maestro da organização criminosa, bem como ao anunciar fatos que não faziam parte do objeto da denúncia. O Ministério Público Federal enviou à Justiça Federal, em Brasília, uma ação de improbidade administrativa contra o presidente Bolsonaro e a ex-secretária parlamentar da Câmara dos Deputados, Valderice Santos da Conceição, conhecida como Val do Açaí. A ação pede que eles sejam condenados pela prática de improbidade administrativa, bem como ao ressarcimento dos recursos públicos indevidamente desviados. A Valderice foi indicada pelo então deputado federal Jair Bolsonaro em fevereiro de 2003 para ocupar o cargo de secretária no gabinete dele em Brasília, onde permaneceu lotada até agosto de 2018. A investigação revelou que durante esses mais de 15 anos, Valderice nunca esteve em Brasília, não exerceu qualquer função relacionada ao cargo e ainda prestava, juntamente com seu companheiro, trabalhos de natureza particular para Jair Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral arquivou uma consulta feita pela Advocacia Geral da União sobre redução do preço de combustível em ano eleitoral. A AGU perguntou ao TSE se a redução de impostos e contribuições sobre produtos e insumos seria proibida em anos eleitorais. Mas o tribunal não respondeu à pergunta por entender que alguns critérios para a formulação de consultas não foram observados, como a abstração. Não há como examinar, pela via abstrata da consulta, ante a simples premissa de estar previsto em legislação específica vigente no ano que antecede a eleição, que determinado benefício tributário escaparia ao alcance da norma prevista no artigo 73, parágrafo 10 da Lei das Eleições. O que o consulente quer é discutir um tema que está na ordem do dia, está sendo debatido ao nível do Executivo, do Legislativo, é pauta dos grandes jornais, da mídia em geral, e, portanto, não há esse grau de abstração necessária para ser conhecido.
O YouTube anunciou atualização na política contra a desinformação em eleições. Confira as novidades com o repórter Henrique Amaral. Agora, vídeos com conteúdo falso sobre as eleições podem ser retirados do ar. As diretrizes do YouTube proíbem a publicação de vídeos relacionados às eleições que tentem confundir os eleitores. Vão ser retirados do YouTube vídeos com informações falsas sobre horário e local de votação, além da forma de votar, declarações falsas sobre a qualificação de candidatos para ocupar o cargo que disputam, conteúdo que incentive a interferência no processo eleitoral, informações conseguidas de forma ilegal por hackers e que possam interferir nas eleições, afirmações falsas de que fraudes, erros ou problemas técnicos generalizados mudaram o resultado de uma votação, mesmo após a certificação oficial desse resultado. A regra que foi aplicada na Alemanha e nos Estados Unidos vai valer também para os vídeos publicados sobre as eleições presidenciais brasileiras de 2018. Outra novidade importante é que o YouTube vai exibir painéis com informação contextualizada e links para conteúdo do Tribunal Superior Eleitoral. O YouTube reforça que novas alterações podem ser feitas até as eleições 2022. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.